Olá, estamos na nossa segunda aula e o convite está feito. A sabedoria convida, venha para a mesa. Você já sabe que existem dois banquetes, um promovido pela sabedoria e outro pela insensatez. E o convite de hoje é para que você venha para a mesa da sabedoria, aprender um pouquinho mais e desfrutar de virtudes que vão te conduzir a um caminho de vida e não de morte. Aqui, a gente só recapitulando quais são esses convidados, a gente tem aqui um catálogo de frequentadores da mesa da insensatez e, em seguida, os que estão sempre desfrutando do banquete de virtudes que a sabedoria propõe. E hoje, os personagens que a gente vai abordar é o homem violento e o manso. Nós vamos aprender como é que eles se posicionam diante das circunstâncias da vida, qual é o prejuízo ou benefício que eles têm de acordo com a sua conduta. Então, vamos começar. Vamos falar do perverso. O perverso, em Provérbios, ele pode ter esse termo, perverso, ou violento, ou rebelde, mas se trata da mesma pessoa. Alguém que tem essa tendência a praticar crueldade. Uma pessoa que intencionalmente prejudica os outros e que manipula, que não reconhece nenhum valor em autoridade. Então, é aquela pessoa que jamais vai se submeter a uma hierarquia, a alguém que exerça autoridade sobre ela. Por quê? Porque o perverso, esse homem violento, ou rebelde, ele não se submete, ele não acata ordens de ninguém, ele se opõe, ele resiste e ele desobedece. Aliás, a desobediência é uma das marcas da rebelião. Essa descrição, como eu tenho feito, ela é trazida para nós no dicionário. Agora, vamos ver então o que a palavra de Deus fala a respeito do homem perverso, do rebelde. A Bíblia diz que ele espalha ódio e violência. Ele influencia os outros à prática do mal. Então, vamos pensando, em todas essas características para que a gente possa linkar isso com a nossa realidade, com a nossa situação social, a questão da segurança pública, a questão da violência que tem aumentado nas ruas, e vamos pensar qual é a ideia que a Bíblia traz sobre essas pessoas que se comportam dessa maneira. Então, olha só, ele espalha ódio e violência, ele influencia os outros à prática do mal, ele deseja violência, maquina planos maldosos. A sua boca está cheia de violência, brigas, discussão, agressão, difamação. É uma pessoa que não tem, de forma alguma, domínio próprio. E a sua violência o leva à morte. Então, Provérbios vai nos trazer agora alguns versículos chaves para que a gente possa entender esse caminho do violento, do homem perverso. E isso refuta um pouco essa ideia que nós temos hoje do politicamente correto, de que o criminoso, aquele que comete crimes, como, por exemplo, o homicídio, o assalto, até a agressão, que ele, na verdade, só faz isso porque ele é um refém da sociedade, porque ele é alguém que não teve oportunidades na vida, e isenta essa pessoa de qualquer responsabilidade. Isenta a pessoa de qualquer responsabilidade pelas decisões que ela toma, pelos caminhos que ela decide seguir. Mas a Bíblia ela não diz que essa pessoa ela é uma refém das circunstâncias ou do meio que ela vive. Muito pelo contrário, diz que é alguém que de maneira consciente está escolhendo o caminho de morte, de violência, de maldade. Então olha só que Provérbios 29:10 vai dizer:
O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Isso é a recompensa da violência, é a recompensa da maldade. Eu e você, nós conhecemos pessoas que conviveram com a gente na infância, eu tenho certeza que você também já conviveu com alguém na sua infância, que escolheu seguir por um caminho de violência, de crimes, e que teve o salário do pecado, que é a morte. Ou seja, ela escolheu se arriscar tanto, viver num ambiente tão violento, ela escolheu se expor tanto a esse risco que a gente recebe a notícia que essa pessoa, infelizmente, num confronto com outras gangues ou com a polícia, praticando atos ilícitos, ela acabou falecendo. Então a Bíblia vai dizendo que o homem violento, esse homem perverso, esse rebelde, né, que não se submete aos limites, à lei, ele acaba tendo, né, o juízo das suas próprias atitudes vindo sobre ele. Então, quem não ouve a voz da repreensão, ouvirá inevitavelmente o chicote do juízo. Provérbios 17 também vai dizer que, na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Novamente, dizendo que esse homem perverso, esse rebelde, conscientemente, ele busca o mal. E como consequência desse desejo, ele terá a sua vontade atendida quando contra ele mesmo vir esse mensageiro do mal. Aqui tem algumas versões que dizem se tratar de um próprio demônio, né? Mas também pode ser aquela questão das rivalidades, da vingança de alguém que tem a mesma capacidade de praticar o mal daquele que pratica, né? Ou seja, se envolve em alguma confusão e alguém vem vingar. Provérbios 16, 29 diz que o violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Influencia pessoas para o caminho de morte. Como é triste você ver uma pessoa que tem um futuro, que tem um destino, que tem todas as possibilidades, né, de viver uma vida tranquila, de construir uma família, de trabalhar, de empreender, de viver, de desfrutar plenamente da vida, mas ela se encanta pela facilidade de adquirir as coisas por meios ilícitos, ela se encanta pela criminalidade e ela acaba por uma influência sendo recrutada pelo homem violento. Então, o homem violento, ele não só opera nesse mundo marginal que eu estou falando aqui, realmente das gangues, dos crimes, dos assassinatos, dos assaltos, mas o homem violento pode ser aquele que pratica violência na sua casa contra a sua esposa, pode ser aquele que pratica abuso sexual contra os seus próprios filhos, pode ser aquele que muitas vezes usa, né, da sua força para impor todo tipo de constrangimento num ambiente de trabalho, numa escola, quando ainda é um adolescente. Então a violência ela tem muitos níveis e muitas facetas, mas de qualquer maneira a palavra do Senhor ela repudia, ela confronta e ela não, de forma alguma, respalda a ação do violento. Então Provérbios 3:31 vai dizer: não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Por quê? Porque é um caminho aparentemente fácil, mas ele vai levar à ruína. Então, aquela conversa de que, poxa, né? Você vai trabalhar um mês inteiro para ganhar 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, se numa noite a gente pode ganhar aquilo que você levaria tanto tempo para conquistar. Então, é esse caminho fácil, essa facilidade de conquista, de construir, de talvez até ter um status, um valor, mas que, na verdade, vai custar caro quando a conta chegar. Então, o homem violento, ele consegue recrutar, ele consegue convencer as pessoas a se encantarem pelo seu mundo. Provérbios 8:13 vai dizer: temer o Senhor é odiar o mal, odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Porque o perverso ele tem esse conjunto de características, né? Ele é orgulhoso, ele é arrogante, ele tem um falar perverso,
Ele é uma pessoa que ele, como um todo, vai expressar esse desejo contínuo por buscar aquilo que está em desordem. Ele é o rebelde, aquele que se revolta contra toda a ordem, contra toda instituição, contra as normas, contra os procedimentos, contra a tradição, contra a moral. E ele vai se rebelar contra tudo e todos. Ele vai ser aquele que usurpa, que não respeita leis, não respeita regras, não se submete a ninguém. Então ele é um conjunto. E sabe, a rebeldia e a perversidade, ela pode surgir muito cedo num adolescente, e quando isso não é confrontado, quando isso não é, de certa forma, né, tratado, se torna essa coisa grande que é esse homem violento, esse homem totalmente desequilibrado, fora de si, capaz de fazer tantas coisas perversas, né? Eu mesmo tive um amigo, um colega, né, de classe, da quinta série, no ensino fundamental, e já na adolescência ele deixava os professores assim em estado de angústia profundo, né? Porque era aquele menino que chegava já na escola provocando, jogando carteira contra a professora, falando coisas terríveis, num nível de revolta, um nível de insubordinação. E a mãe era chamada sempre na escola para conversar, mas ela também já não sabia mais o que fazer. E esse menino entrou para a criminalidade e depois de um tempo ele veio a falecer. Então, a rebelião, essa revolta, claro que se a gente for falar por que a pessoa é atraída para esse lugar, às vezes muitas feridas da infância não são tratadas e a pessoa acaba escolhendo por esse caminho fácil, né? Como Provérbios mesmo alerta. E ela não permite que o Senhor trate e cure para que aquilo realmente não seja totalmente revertido para o mal. E tem outros que essencialmente buscam o mal, desejam o mal, admiram o mal, têm um fascínio pelo mal, né? Não precisa ser alguém marginal que está nas ruas apontando uma arma para um carro, mas pode ser aquele político que, de maneira maquiavélica, planeja planos de morte, de destruição, de roubo, de injustiça. Pode ser aquele empresário que oprime os seus empregados, que faz toda uma injustiça através dos negócios. Pode ser várias facetas, né, do homem violento. Mas o que eles têm em comum é que eles amam, eles são fascinados pela violência, pela maldade. Isso é algo que realmente os atrai, os fascina. Então, o homem perverso, ele provoca dissensão. E o que espalha boatos afasta bons amigos. Além de tudo, ele é o caluniador, é aquele que deixa um rastro de inimizades e intrigas por onde passa. Para que ele atinja os objetivos que ele tem, que é praticar as suas maldades, a sua violência, ele não poupa separar amigos de longa data, ele não poupa espalhar calúnias, intrigas, difamações, porque, na verdade, ele não tem nenhum tipo de empatia por ninguém. O que ele quer é atingir os seus objetivos. Então, o perverso é aquele famoso personagem da vida real, o dono de um cartel de tráfico de drogas, que não pensa duas vezes antes de matar aquele que trabalha para ele há 10, 20, 30 anos por uma simples insubordinação. É o rebelde, aquele que não dá valor à vida, e que não tem nenhum tipo de misericórdia em trazer prejuízos e até a morte para o outro, né? Então, Provérbios 10, 7 vai dizer que a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O violento não deixa legado. O que ele faz é deixar um monturo de lixo, de escombros, de entulho. Ele não consegue deixar nada de valor, ele não consegue atingir a sua descendência com algo que possa ser digno. Então ele vai deixar escombros, ele vai deixar a destruição, ele vai deixar a vergonha do seu legado. Então vamos agora para o oposto do violento, do perverso, que é o homem manso, é esse homem sábio, o homem que é submisso à vontade de Deus.
Como eu não consegui encontrar num dicionário secular algumas definições corretas sobre o entendimento bíblico de mansidão, então eu fiquei aqui somente com a descrição bíblica do homem manso. Então, o que é ser manso dentro do entendimento bíblico? Primeiro, o homem manso é aquele que é submisso à vontade de Deus. Então, ele não vive de acordo com o seu próprio entendimento, na força do seu braço, segundo os seus próprios conselhos. Ele é alguém que se submete a uma vontade e essa vontade é a do Senhor. Um outro ponto é que essa pessoa, esse homem sábio e manso, ele sabe viver contente em toda e qualquer situação, como está escrito lá em Filipenses 4:12. É uma pessoa que sempre dá graças a Deus. A gratidão é uma marca dessa pessoa que é mansa. Ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele tem essa convicção, por isso jamais o manso vai abrir sua boca em lamentação ou em revolta contra Deus, culpando Deus por circunstâncias que não estão de acordo com a sua vontade, por situações imprevisíveis que chegaram. Não. Ele vai se posicionar em gratidão, porque ele entende o caráter de Deus, ele sabe quem Deus é. Então, um outro aspecto, desse homem manso é que ele tem a força sob controle, ele tem o domínio próprio. Inclusive, o próprio livro de Provérbios diz que mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16:32. Então, ele é alguém que não usa da sua força física ou da sua articulação ou até mesmo da sua influência para conquistar algum tipo de privilégio ou de benefício, de vantagem. Não, ele é uma pessoa que ele domina, ele sabe controlar a sua força, ele sabe dosar para que ele não oprima ninguém. Esse homem manso também, ele não fica reivindicando os seus direitos, mas ele deixa com Jesus, esses seus direitos, deixa isso aos pés do Senhor e ele se inspira no próprio Deus, que sendo Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas o que Jesus fez? Ele se esvaziou. Ele se esvaziou da sua divindade, veio à terra em forma de homem. Então é isso que inspira o coração desse homem manso. Ele não busca os seus próprios direitos, ele não busca ser maior do que de fato ele é, muito pelo contrário, mesmo sendo alguém relevante, ele abaixa a bola, se humilha, é gentil e não fica tentando provar o seu valor. Esse homem também, manso, ele está disposto a sofrer o dano. E é como Paulo escreveu aos Coríntios, numa demanda entre irmãos, ele está pronto a sofrer o dano em vez de buscar levar vantagem. É aquele homem que verá o Senhor, que o salmista diz, que paga o preço pelo compromisso dito, que não volta atrás da sua palavra dita, que jura com dano seu. Esse é o caráter desse homem manso, jura com dano seu. Ou seja, se ele disse, ele vai até o fim, mesmo que isso lhe custe. Ele também não luta para defender a sua própria honra. É aquele que já está no chão e não tem medo da queda. Ou seja, o coração dele é tão humilde, que sinceramente ele não está preocupado se alguém vai tentar ofendê-lo ou humilhá-lo. Porque a humilhação para ele é algo rotineiro, ele faz isso diante do Senhor, ele tem um coração humilhado. Também ele não é facilmente provocado, ele tem uma identidade sarada, uma identidade integral, bem formada, bem solidificada. E aí ele não fica cheio de melindres cada vez que alguém o provoca. Não, ele tem um espírito manso que não se inflama facilmente, não se ira, E o próprio Davi dá esse testemunho quando ele diz: armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas
e imaginam engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Ou seja, é uma postura que, aos olhos do mundo, diante desses padrões que a gente vive hoje, aos olhos do mundo, uma pessoa que não se defende de falsas acusações, nem das ofensas, nem das provocações, é um sonso, é uma pessoa boba, é aquele que está se fazendo, né, de tonto. Por que deixa que os outros passem a perna, que os outros pisoteiem? Mas aqui o que a Bíblia está dizendo e o que o próprio Davi foi capaz de fazer é assumir uma postura onde ele se silencia diante dos insultos, da insensatez, da provocação, da ofensa, porque ele tem um nível tão grande de domínio próprio. E ele sabe quem ele é em Deus, que ele não precisa entrar nesse tipo de contenda, ele não precisa jogar esse jogo, ele não precisa provar nada para ninguém. Esse é o caráter do homem que é manso. Então vamos entender a mansidão, porque mansidão não é exatamente uma pessoa que fica sempre muda diante dos insultos, não é exatamente uma pessoa que parece que não tem força para reagir, que é muito passivo, que é muito acatado no sentido de ficar em silêncio sempre, não buscar nenhum dos seus direitos. Parece que é uma pessoa assim que, né, não tem coragem para reagir. Mas será que é isso o conceito que a Bíblia está dizendo de manso? Porque, na verdade, a mansidão ela não implica essa passividade, essa letargia. Não, na verdade, mansidão é um modo de ação marcado pelo amor e sensibilidade. Então, isso aqui é uma definição que o pastor Carlito Paz trouxe, então eu estou compartilhando aqui. Então, o termo utilizado no original grego, prautes, indica força gentil, quando é utilizado aqui para se referir ao homem manso, né, a mansidão. Então, o próprio Pedro, né, diz: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso em mansidão, ou seja, essa palavra, prautes. Façam isso com força gentil e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. E Paulo escreve aos Efésios sobre como deve ser lido entre os irmãos da fé a maneira digna da vocação que receberam. O que Paulo diz? Sejam completamente humildes e dóceis, que aqui, né, no original, significa essa palavra mansidão, prautetos, ou seja, gentis, humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Então, força gentil. Força gentil é você escolher tratar o outro com essa gentileza, apesar da provocação, apesar dos insultos, das ofensas, das calúnias. É você não sair do eixo. Não é difícil, não é fácil, né? É muito difícil, porque muitas vezes a provocação chega a níveis, né, muito intensos, e você está sendo convidado pelo livro de Provérbios, pela palavra da sabedoria, a se manter nesse lugar de mansidão, nesse lugar de domínio próprio, nesse lugar de alguém que é forte, de alguém que é poderoso para dar o troco, é poderoso para acabar com os insultos num único golpe, numa única fala, que é poderoso para tomar decisões, para se vingar, mas que escolhe trabalhar as questões de uma maneira gentil. Escolhe dosar a sua força, escolhe não esmagar a cana quebrada e não apagar o pavio que fumega. Isso é o caráter de Jesus. Então, não é porque eu tenho força, que eu tenho um braço musculoso, que eu tenho uma potência, que eu vou lá e dou um soco em alguém que vai desmaiar com o meu soco. Não,
é aquele que, apesar de ter um braço musculoso, de ter uma força violenta, ele dosa a sua força, ele domina a sua força, porque ele se recusa a matar o outro, ele se recusa a machucar o outro. Isso é mansidão. É quando eu decido abrir mão da minha força, dosar a minha força, para não machucar, não ofender o outro. Então, continuando a entendendo a diferença entre ser manso e tímido, porque não é a mesma coisa. Não é porque eu sou quieto, porque eu falo pouco, porque eu mais observo do que falo, que eu sou considerada uma pessoa mansa. Isso é ser tímido. Então, mansidão é o resultado da confiança de alguém no Senhor. Agora, a timidez, ela é o resultado da falta de confiança da pessoa, que é diferente. Então, só porque a pessoa é mais introspectiva, mais quieta, mais tímida, a gente não pode considerar que ela é uma pessoa mansa. Então, a natureza divina, ela é bilateral. Ficar quieto quando é adequado ficar quieto e explodir com o som de trovões e relâmpagos quando é adequado. Vamos nos lembrar de Jesus. Nós vimos Jesus muitas vezes sendo insultado e não revidando, mas quando foi o tempo oportuno, o tempo em que ele deveria reagir, ele pegou um chicote e expulsou aqueles negociantes que estavam dentro do templo, da casa do pai dele. E acabou virando as suas mesas, ficou ali irado naquele momento. Por quê? Porque não é porque em algum momento de injustiça, quando a minha voz tem que ser ouvida, que eu abro a minha voz num protesto, numa indignação, que eu deixo de ser manso. Porque mesmo sendo manso, vai haver ocasiões em que é preciso levantar a voz. Mesmo sendo manso, mesmo dominando a força, dosando a força, mesmo se submetendo à vontade de Deus, mesmo escolhendo muitas vezes abrir mão de direitos, da defesa própria, há situações em que o Senhor nos autoriza, não só nos autoriza, mas Ele exige que a gente levante a voz. E foi isso que Jesus fez. Ele, como alguém que é manso e humilde de coração, ele soube o tempo de se calar. E ele soube o tempo de soltar a sua voz, como a voz de um trovão em protesto contra o pecado. Então, nós devemos receber com mansidão as palavras implantadas em nós, como diz Tiago 1,21. Quando a palavra nos julga e nos castiga, quando se divide entre alma e espírito, juntas e medula, quando nos esmaga e nos humilha, quando tira, quando nos mostra nus, é vital ficar quieto e manso e admitir que a palavra está certa. Então, precisamos manter a boca fechada em vez de responder, defender e nos desculpar. Então, seremos levados mais longe no caminho da vida, estaremos cada vez mais embelezados com a salvação, passo a passo. Então, o que a gente pode concluir? A grande diferença entre o homem violento e o homem manso é que o violento, ele não é tratável. Ele não aceita a correção do Senhor. Ele não se submete aos processos de Deus. Ele não respeita os limites impostos pela própria palavra, os limites impostos pelas instituições. Ele é alguém que é senhor de si mesmo, mas é um senhor desgovernado. É um senhor louco, julgado, arrastado pela loucura. Ele pratica seus atos de violência e ele não sabe que a violência está se voltando contra ele, que a violência o alcançará. Agora, o homem manso é essa pessoa que ela sabe da sua força, ela sabe qual é o poder do soco que ela tem nos braços, nas mãos, ela sabe a capacidade que ela tem de revidar de maneira eficaz, eficiente, mas ela abre mão muitas vezes de dar a resposta, de revidar, porque ela sabe que se ela fizer isso, ela pode acabar com o outro. E ela escolhe não agir nesse modus operandi da vingança, da revolta, da ofensa, mas ela prefere viver debaixo
da orientação do Espírito Santo, na submissão e na dependência do Espírito Santo. Então, é esse que é o homem manso, é aquele que exerce domínio próprio sobre si mesmo, que muitas vezes pode ter a autorização, inclusive até o engajamento do próprio Espírito Santo, dizendo, erga sua voz, se indigne, denuncie, como muitas vezes o Senhor fez através dos seus profetas, como fez através até mesmo no próprio Jesus Cristo, ali naquele templo. Mas vai haver momentos em que o Senhor vai falar, entregue essa ofensa diante do meu altar, deixa que eu trato disso. E ele, o manso, ele é capaz de confiar no Senhor. Então, que realmente o Senhor possa nos fazer entender, né? Como a gente reage às ofensas, às provocações, como que a gente reage aos convites para uma vida mais fácil, para alcançar aquilo que é injusto, né? Com menos trabalho, com menos esforço. E como nós temos, de certa forma, compreendido esse conceito de mansidão de acordo com a revelação da palavra de Deus. Quantos de nós, por causa de uma mentira, temos nos recusado a sermos mansos porque a gente acha que isso é uma tolice, é ser aquele, né, tapete onde todo mundo limpa o pé, é ser injustiçado o tempo todo, quando na verdade o Senhor nos convida, tenha domínio próprio. Exerça domínio sobre você mesmo. Não seja refém das suas emoções. Não reaja às provocações. Não seja arrastado para a confusão do outro. Então, que palavra poderosa, né? Provérbios tem para nós em relação a esse padrão do reino, a mansidão. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão sobre ela. Essa é a promessa do Senhor para todos aqueles que escolhem ter esse coração, essa postura de obediência e submissão a Deus. Então, que o Senhor possa nos conduzir para esse caminho de mansidão, em sabedoria, uma sabedoria que sabe discernir o tempo e o modo, uma sabedoria que sabe discernir as circunstâncias e a maneira de reagir a cada uma delas. Que Deus te abençoe.